Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Nós vivemos uma realidade, mas tem pessoas em outras regiões que vivem realidades totalmente diferentes da nossa. E como fica a percepção dessas pessoas, né? Sobre o pai, sobre um pai, né? Sobre a mãe, sobre um responsável, uma liderança, sobre aquele que tem os cuidados sobre ele quando é pequeno, que algumas vezes são o pai, a mãe, às vezes é o tio, né? Às vezes é o avô. Como fica a percepção dessa pessoa, né? Em relação até mesmo a Deus, ao nosso pai? Como fica, né? Se a pessoa passar por uma situação dessa, não é fácil, é muito difícil. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de estar compartilhando e meditando nessa manhã, sobre a palavra do Senhor. Nós estamos numa série de 1 João, e o pastor encerrou o capítulo 1, e hoje nós vamos iniciar o capítulo 2. E sobre Deus, o nosso Pai, Ele não é um Deus irado, Ele não é um Deus autoritário, um Deus general, um militar que diz para você fazer algo sem explicar o porquê. Assim eu acho que é o pai autoritário. Ele diz para o filho: pai ou mãe, né? Posso mexer no celular? Não. Por que não? Por que não? Posso ver a televisão? Não. Por que não? Por que não? Posso brincar lá fora? Não. Por quê? Por que não? Porque eu estou falando que não. Vai para o seu quarto. Mas por que eu tenho que ir para o quarto? Porque eu estou mandando. Deus não é assim. Deus é um Deus amoroso. Amém? Deus, Ele é um Deus que Ele é como um pai, que Ele se abaixa. Sabe aquele pai que tem o seu filho menor, ou a mãe, né? E se abaixa para falar com o filho, né? Ele, para ficar na mesma estatura, para explicar para o filho porque o que ele deve fazer, por que ele deve fazer aquilo e por que ele não deve fazer aquilo. Esse é o nosso Deus, é o nosso Pai, que ele vem na mesma estatura, sendo nós menores, para falar conosco. E sabe quando eu vejo isso acontecer? Quando Cristo desceu nessa terra, sendo Ele Deus. Algumas pessoas dizem que a humilhação de Jesus começou na cruz, mas a humilhação do nosso Deus começou Ele deixando a sua glória para ser homem, para habitar no meio de nós, para nos ensinar, a mim e a você, para nos adotar como filhos. Amém? E o tema da mensagem hoje é aquele que cuida. Aquele que cuida. Então vamos ler 1 João, a partir do capítulo 2, do verso 1. Diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai. Estou lendo na NVI, em algumas versões diz o advogado, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amém? Oremos em nome de Jesus. Senhor,
Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo, Pai, o que o Senhor ainda irá fazer em nós e através de nós. Obrigado porque nós temos um Deus que nos adotou e podemos chamar de Pai. Um Deus que cuida, que nos chama para perto, que apesar dos nossos defeitos, como a irmã colocou aqui, das nossas falhas, estávamos perdidos sem Deus no mundo, mas o Senhor achou graça em nós. O Senhor, Deus, nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz. Em nome de Jesus, obrigado, Deus. Aqui está a Tua palavra, que o Senhor venha, Deus, trabalhar e, ó Deus, falar aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Aqui o apóstolo João, quando escreveu esta carta, ele foi mais ou menos por volta de 89 depois de Cristo. Então João já era um senhor, já estava em idade avançada. Então João, ele, quando escreveu essa carta nesta época aqui, em 89 mais ou menos depois de Cristo, diz os pais da igreja, teólogos, que João já tinha uma igreja, várias igrejas já, que ele supervisionava. João então já era um pastor com seu ministério bem sucedido, com vários discípulos, com várias igrejas, e a maior parte dessas igrejas era em Éfeso, onde João tinha esses discípulos amados por ele. E é nesse contexto que João escreve esta carta. E é por isso que João então começa já no primeiro versículo desse capítulo dizendo: meus filhinhos, de uma forma carinhosa. E é também porque João, ele recebeu o amor de Deus. Nós não podemos dar aquilo que nós não recebemos. Então João, no capítulo 4, verso 19 de 1 João, ele vai dizer que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então João, ele começa aqui de uma forma carinhosa, dizendo filhinhos, porque então João, ele entendeu, recebeu o amor de Deus, e ele sabe que Deus trata cada um de nós dessa forma, como filhinhos queridos. Amém? Então o nosso Deus, Ele é um Deus que nos chama carinhosamente para perto. Como João escreveu aqui: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor, um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas também pelo pecado de todo o mundo. Esta palavra, filhinhos, escrita para os discípulos, para os filhos, para mim e para você. João, ele escreve essa carta com dois objetivos: para que a nossa alegria seja completa, e nós já vimos em capítulos anteriores dessa série. Não é assim que o pessoal da série de televisão faz? Algumas séries, né? No capítulo anterior você viu tal coisa. Então no capítulo anterior nós vimos que em 1 João 1,4 Deus então deixou essa carta para nós, para que a nossa alegria seja completa. Capítulo 1, verso 4. E aqui nós lemos então, com esse outro intuito, com esse outro propósito de João, é que para que os irmãos não pequem, para que eu e você possamos andar pertinho do nosso Pai. Amém? Qual a sua referência sobre aquele que cuida ou cuidou de você? Nós vimos aqui quantas experiências ruins, né? Abandono, estupro. E aqui no meio de nós temos várias experiências diferentes a respeito do Pai. Então, dentro assim desse tempo que a gente já vem conversando com pessoas e conhecendo, já vou chegar aí nos meus 49 anos, eu tive a oportunidade de não conhecer, mas também ouvir de filhos, né? Falar, pais falando e conhecendo, mas também filhos falando a respeito de certos tipos de pais, de responsáveis, daquele que cuida. Por exemplo, nós temos aquele que cuida às vezes e às vezes é ausente. Às vezes cuida, mas às vezes é ausente. Tem aquele que dá de tudo e não sabe dizer não. Aí talvez
vai criar um filho mimado que não vai saber ouvir não quando estiver em outros lugares. Também aquele que é totalmente ausente, negligente, que deixa os ensinos para a vida ensinar. Talvez esse não tenha o que passar. Então João chama aqui os seus discípulos, e Deus nos chama de filhinhos também, mas porque João, como diz lá no capítulo 4, verso 19, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Quando nós recebemos então o amor de Deus, nós temos algo para dar. Então talvez você teve na sua infância, uma liderança que não tinha nada para entregar para você, mas não podemos condenar, porque ninguém dá aquilo que não tem. Amém? Então pode ser que você também tenha a referência de um pai totalmente ausente, ou talvez também aquele que corrige como um general, como eu comecei falando, que Deus não é assim. Deus, ele explica, Deus, ele é como aquele pai que ele desce até a estatura do filho mais baixo para falar com ele, como Jesus Cristo veio nessa terra. É aquele que cuida de nós. Esse é o nosso Deus. Então, quando nós recebemos o amor de Deus, nós podemos entender que Deus está acima de qualquer referência que você possa ter tido de pai ou de responsável na sua vida, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso que cuida de nós. Ele nos adotou como filho. O cuidado de Deus é um cuidado perfeito, perfeito no ensino, perfeito no cuidado, perfeito no andar junto. Ele não é um Deus que abandona. Deus não nos abandona. Amém? A palavra de Deus em Isaías 49:15 diz assim: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Amém? Esse é o Deus Todo-Poderoso. É um Deus que cuida de nós. No verso 1, essa palavra intercessor ou advogado, no grego é a palavra paráclitos. E essa palavra, ela significa sim advogado, intercessor, mas ela é muito mais do que isso, somente um advogado e um intercessor. Ela tem o sentido de alguém que foi chamado para andar ao nosso lado, como nós cantamos aqui no começo. Nós não vemos a Deus, mas Ele está ao nosso lado. Ele mora no nosso coração com o Espírito Santo. E tem o sentido daquele então que foi chamado para estar conosco, para nos servir, nos ajudando e nos aconselhando. Esse é o sentido dessa parábola Paráclitos. Este é o significado. Então Deus nos chama carinhosamente para perto. Filhinhos, esteja comigo. Filhinhos, não peque. Ande na luz, como nós vimos também no capítulo anterior. Ele é luz e nós somos chamados para andar na luz, lado a lado com o nosso Deus. É a mesma palavra, Paráclitos, usado para Jesus aqui, como advogado, intercessor, nesse versículo, usado em João 14:26, que diz: mas o conselheiro, ou consolador, em algumas versões, que é Paráclitos, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Amém? Deus é um Deus que nos ensina, é um Deus que nos chama para perto, na nossa estatura, como o pai pega no braço do filho carinhosamente: vem para cá, filho, vem aqui. Eu vou explicar para você por que você não deve fazer isso. E eu vou explicar para você por que você deve fazer isso. Amém? Nós é que nos afastamos de Deus. Deus nunca se afasta de nós. E quando estamos afastados, Deus ainda vem e nos chama para perto, para que nós possamos andar juntos com esse Deus poderoso, maravilhoso, cheio de graça e amor. Amém? Deus, Ele tem falado com você? Deus tem falado com você no dia a dia? Olha que coisa maravilhosa. Esse Deus é um Deus tão poderoso, grande, criou todas as coisas, criou o mar, o sol, as estrelas, criou o universo. Qualquer vida que possa haver no universo,
Em algum lugar, talvez que o homem não tenha sondado ainda, Deus criou todas as coisas. Deus criou tudo do nada, sem matéria pré-existente. Ele é o Todo-Poderoso. Mas, mesmo assim, Ele quer andar comigo e com você. Morar dentro de nós, nos dar conselho, nos mostrar o caminho. Em nome de Jesus, esse é o Deus Todo-Poderoso. É um Deus que nos disciplina para estarmos perto. Em nome de Jesus. Deus tem não só falado com você, mas Ele tem direcionado a sua vida. Ele tem dado direção para você. Parece que é uma resposta óbvia. Claro que Deus tem direcionado a minha vida. Claro que Deus tem falado comigo. Porém, será que é só a voz de Deus que nós temos chamando a nossa atenção? Será que nós temos só a voz de Deus falando conosco? Marcelo, você consegue pôr a imagem? Eu vou compartilhar uma imagem com os irmãos. Aqui, enquanto o Marcelo coloca, eu quero dizer para os irmãos que, com certeza, nós não temos só a voz de Deus nos influenciando. Nós não temos só a voz de Deus falando conosco. Hoje, talvez eu tenha esquecido alguma coisa aqui na relação, mas nós temos o nosso dia a dia, o convívio, as amizades. Nós temos a escola para quem estuda, o trabalho. Nós temos o celular. No celular nós temos o Instagram, Facebook, WhatsApp. Tem o X, que era o antigo Twitter, TikTok. Tem os Reels, vídeo rápido, YouTube, influência digital, streams, canal fechado, aberto. Quanto conteúdo que nós temos recebido. Quanta coisa. Então, nós podemos dizer com todas as letras, com certeza, nós não ouvimos só a voz de Deus. Nós não ouvimos só a voz de Deus. Aqui, ó, nesta imagem, ela se chama a Caverna de Platão. Essa imagem você vê o fogo, algumas pessoas aqui segurando umas imagens para ser refletida do outro lado. Aqui embaixo são escravos, presos, e eles estão assistindo essa imagem. E aqui nós temos uma pessoa que ela está liberta e vendo a realidade como ela é. Como ela é. Onde é que nós estamos aqui? Nesta caverna. Aqui eu enxergo essas imagens manipuladas. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Tudo isso. O que mais tem te chamado a atenção? Dentro daquilo que você tem ouvido. O que tem direcionado a sua vida? Existem muitas vozes nos chamando para desviar a nossa atenção. É por isso que João escreve: se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Porque há a possibilidade de pecarmos. E nós precisamos nos esforçar, irmãos, para estarmos junto do nosso Pai. O Evangelho, ele dá para nós 2 luvas, sabia? 2 luvas. Sabe para quê? Para você lutar. E qual é o maior adversário que você precisa lutar? É você mesmo. É você mesmo. Porque o inimigo, você possa dizer que seja, mas ele vai usar as brechas que você der. Então nós temos muitas vozes nos chamando, mas nós precisamos ouvir a voz do Senhor. O Evangelho nos dá 2 luvas para que nós possamos lutar contra o pecado, lutar contra a nossa carne, para podermos estar na presença do Senhor, em nome de Jesus. Não devemos pecar, porém se pecarmos, temos Jesus para nos perdoar. Não descambe, irmão, de vez. Não vá embora da presença do Senhor. Não pense que para você não tem jeito. Porque tem jeito, porque Deus, Ele é um Deus que muda a vida das pessoas. Em nome de Jesus.
Então nós precisamos conhecer aquele que cuida e quer nos conduzir para a vida eterna. Nós precisamos conhecer. No versículo 3 que nós lemos e no 4, diz: sabemos que o conhecemos se obedecermos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Então, quando nós nos convertemos, algo sobrenatural acontece na nossa vida. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. E Deus transforma a vida das pessoas e continua transformando. A maior luta de João, quando ele escreveu para os irmãos das igrejas que ele já tinha consolidado naquele lugar, eram os gnósticos, que vem da palavra gnosis, do conhecimento. Os irmãos achavam que eles tinham, e eles diziam que tinham conhecimento. Nós é que temos o conhecimento. E mais para frente João vai dizer que aqueles que saíram do meio de nós, na verdade não era um dos nossos. Eles conheciam a palavra de Deus, mas eles saíram, e agora eles pregavam dualismo, que seria o corpo separado do espírito. O corpo é totalmente pecaminoso, então você pode pecar à vontade, não tem problema. E o espírito, ele é 100% puro, e ele vai estar com Deus de qualquer forma. Então, nesse dualismo pregado por esses gnósticos, você poderia pecar à vontade. Não, eles detestavam, na verdade, alguém que falava sobre refrear o pecado. Eles detestavam. E hoje nós temos os tecnognósticos que estão por trás dos computadores, que estão influenciando as vidas nas redes sociais, mostrando uma verdade manipulada, como nós vimos na imagem, aonde Deus quer trazer você para enxergar uma realidade como ela é, através do teu Santo Espírito, através da palavra maravilhosa que Ele tem para nós, em nome de Jesus. Então nós precisamos conhecer. Quando nós nos convertemos, nós somos transformados, e Deus transforma. Hoje se diz a mesma coisa, que você vem para Cristo e permanece do mesmo jeito. Você não precisa abandonar o pecado, você não precisa dizer não para nada, porque Deus sabe. O relativismo, isso é relativo, irmão, depende do ponto de vista que você está olhando. A palavra de Deus não tem relativismo. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre o será. Ele é luz, como foi visto anteriormente, e nós devemos andar na luz como Ele na luz está. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O salmista vai dizer. Ela ilumina perto, mas também ilumina longe, para que nós possamos ser direcionados por Deus, em nome de Jesus. Por isso então, que as pessoas pregam um Jesus diferente, uma palavra torcida, que tenta moldar Deus ao ser humano e não o contrário. E nós sabemos que precisa ser o contrário. Então, colocando agora um evangelho aonde se molda Deus ao ser humano. Cada um faz o seu Deus, que aceita aquilo que Ele é, daquela forma. Deus diz, vem como estás, mas Ele não diz, permaneça como estás. Então a mudança, a transformação em nossa vida, ela é natural. Desde o nosso nascimento, nós fisicamente mudamos, e a pessoa, a gente sair da barriga da mãe e como um bebê e ali permanecer do jeito que está, para sempre, isso é inexistente. O crescimento, ele é natural, a transformação é natural. Então, na nossa vida espiritual, quando nós chegamos para Cristo, Ele abre a nossa visão, a nossa mente, e agora tudo fica claro. Quando nós estamos andando na luz, como o pastor disse nas outras pregações, porque ali fica então agora claro para mim, porque eu consigo agora colocar as coisas no lugar na minha casa, aqui dentro, eu consigo limpar o que estava sujo, e Deus vai transformando, na medida que eu vou conhecendo aquele Deus Todo-Poderoso que cuida de nós. Então, conhecer ao Senhor nos liberta do engano. Nós só temos benefícios conhecendo o Senhor. Conhecer ao Senhor vai libertar você do engano. Vai libertar a minha vida do engano. Uma palavra bem conhecida, mal utilizada por um bom tempo aí, mas João 8, 31 e 32.
Ele diz: se permanecermos na palavra do Senhor, se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade vos libertará. Olha só, é apenas um mandamento, é apenas uma condição. Se vocês permanecerem aqui na palavra, pertinho de mim, estou chamando vocês carinhosamente de filhinhos, é apenas essa condição. Você tem 3 benefícios: vocês serão meus filhos, conhecerão a verdade vos libertará, serão meus discípulos. Amém? Em nome de Jesus. O conhecer ao Senhor nos livra do engano, nos livra das mensagens manipuladas, porque nós só pecamos quando passamos tanto tempo ali. Não estou dizendo, tem alguns irmãos que não têm, cancelou Instagram, Facebook, eu tenho, mas eu consigo me equilibrar, eu não fico perdendo ou investindo tanto tempo naquele monte de informação. Agora, quando você investe muito tempo ali naquela informação, naquele lugar ali, então você começa a, na verdade, enxergar a vida de uma forma manipulada, como aquelas pessoas viam aquelas imagens, e aquilo pode escravizar a sua vida, e aí você pode estar num pecado tremendo, longe e distante daquele que te carinhosamente te chama de filho e quer estar perto de você. E são tantas ofertas que eu passei para os irmãos, né, que é Facebook, Instagram e tanta coisa que nós temos, que dificilmente, às vezes, sobra um tempo de qualidade para a gente passar com o Senhor, com o nosso Deus, com aquele que a gente quer ficar a eternidade juntos. Mas nós não temos um tempo, muitas vezes, de qualidade para nós orarmos, para nós ficarmos quietos, ouvirmos a voz do Senhor, contemplarmos as coisas agora nesse presente, porque a nossa mente às vezes está lá no futuro, está no passado, está girando a milhão por tanta informação. A gente treina o nosso cérebro, sabia? Às vezes fica difícil aqui até acompanhar um culto de meia hora, uma pregação de 40 minutos, porque a mente está viciada no vídeo rápido. Isso libera serotonina, dopamina, e você vai viciando a sua mente nessas coisas. E nós precisamos controlar o nosso tempo. Deus nos dá 24 horas por dia da nossa vida, todos os dias, e nós precisamos então organizar a nossa vida para que nós possamos ter tempo. Se alguém já disse, se você não tem tempo para Deus, você não tem tempo para nada. E às vezes a pessoa, se ela não organiza o seu tempo, investindo em coisas supérfluas que não convém, o dinheiro não é assim que a gente faz quando está gastando muito. O que você faz? Vou tirar o que é supérfluo, porque eu preciso colocar as minhas prioridades. E dentro dessas prioridades de tempo, nós temos Deus, família, na família é o esposo, e a esposa, depois vem os filhos, e aí depois vem trabalho e igreja. Então nós temos que colocar as ordens na nossa vida, e se nós não nos organizarmos com o nosso tempo, com coisas supérfluas, investindo tempo demais ali, e sabe por que eu vou te falar uma coisa, dar um exemplo? Já aconteceu comigo, e talvez possa ter acontecido com você. Eu pegar o celular para ver uma conta aqui, se a pessoa pagou e tal. E quando eu vou abrir a conta do banco, tem cheio de notificação no celular. E eu começo a olhar as notificações. E aqui, e ali, e entra lá, e não sei na onde. Quando vê, passou 40 minutos e eu esqueci o que eu ia fazer no celular. Isso acontece. Já aconteceu também de eu abrir um Netflix ou outra Amazon, vou procurar um filme para assistir, meia hora, 1h30, e você vê e não achei o filme. É fácil para a gente, é igual dinheiro, é fácil você gastar, é facinho você gasta. Nós precisamos nos organizar, porque Deus, Ele é um Deus que quer estar conosco. Na verdade, talvez eu já disse, vou repetir, não é Deus que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos de Deus. Deus sempre carinhosamente nos chama para perto, em nome de Jesus. Conhecer a Deus nos conduz à vida eterna. Nos conduz à vida eterna. João 17,3 diz: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Cristo, a quem enviaste. Conhecer a Deus é motivo de alegria. Conhecer a Deus é motivo de estar sendo conduzido
para a vida eterna, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Quem conhece, anda diferente, porque Deus transforma as pessoas. João no capítulo 1, que quando começou essa série de pregação, e ele já disse que ele estava pregando e falando sobre aquele que era desde o princípio. No versículo 1 ele diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos com as nossas mãos e que as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida, que é Jesus. João então ele apalpou Jesus. João ele viu com seus olhos Jesus. E ele proclamava daquilo que ele viu. Nós não vimos Jesus, mas nós proclamamos daquilo que nós temos visto da sua obra, da transformação que ele tem feito na minha vida e na vida de outras pessoas. Que eu tenho visto esse Deus que transforma. É esse Deus que nós pregamos. É um Deus que faz essa palavra acontecer na nossa vida. Aí começamos a nos transformar, a ficar diferente. Meus irmãos, as pessoas no mundo estão vivendo normalmente, as coisas estão acontecendo, na nossa vida também. Naturalmente as coisas estão e precisam acontecer. Estão acontecendo, mas para aquele que vive a palavra de Deus, essa palavra também acontece na vida. Amém? E essa palavra, ela, se não estiver acontecendo, ela vai acontecer na sua vida. Como uma palavra viva, ela sai do papel e acontece na sua vida. E como João disse, nós, aquele que era desde o princípio, que nós tínhamos ouvido lá atrás, agora ele foi personificado aqui, olha, ele é vivo, está na minha frente, eu toquei, o próprio Jesus está aqui, a palavra da vida. Então nós, quando encontramos a Cristo, nós ficamos diferentes. O versículo 5 e 6 vai dizer: mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, mas deve andar como ele andou. Então eu andava de um jeito, e hoje eu ando de outro. E eu vejo o testemunho de vários irmãos. O pastor Luiz contou várias vezes aqui. E eu também já tive a infelicidade de conhecer das drogas, prostituição, bebida. Fazia de tudo para completar aquilo que me faltava. Mas não tem jeito. Não tem jeito. E é por isso que o intuito de João, graças a Deus, e o intuito de João é escrever aqui esta palavra para que a nossa alegria seja completa. Porque quando nós não temos Deus ou estamos distante dele, pecando, a nossa alegria não é completa. O vazio chega, o desespero, chega a depressão. É muita coisa que acontece quando estamos diante de Deus. Mas quando ele nos chama para perto e nós ouvimos a voz dele, então nós conseguimos ser consolados pelo Espírito Santo, que é o nosso Consolador, em nome de Jesus. Então nós devemos andar como ele andou. As pessoas estão vivendo normalmente, mas para aquele que está em Cristo, a palavra, assim como as coisas estão acontecendo normalmente, a palavra também está acontecendo na nossa vida. Amém? Desde o princípio a palavra acontece, quando Deus diz haja, e as coisas aconteceram. Esse mesmo Deus está no controle de todas as coisas. O Deus soberano que criou e controla todas as coisas. Você pode olhar para o mundo e achar que está tudo acontecendo aleatoriamente, mas se você voltar seus olhos, colocar a lupa na palavra de Deus, você vai perceber que Deus está no controle de todas as coisas. E tudo aponta para novos céus e nova terra, para a volta do Senhor. E é por isso que carinhosamente Ele nos chama para andar perto, em nome de Jesus. Marcel, você pode colocar novamente a imagem? Então nós temos muitas vozes nos chamando a nossa atenção para todos os lados, tentando nos distrair e nos fazer pecar. E se caso estamos em pecado, temos um advogado, o justo, Jesus. Porém, o Deus que cuida,
Ele quer tirar a nossa vida dessa escravidão de olhar as imagens somente por um reflexo que as pessoas mostram, imagens manipuladas, uma falsa alegria, porque as pessoas não mostram o boleto, mas mostram só aquilo que recebeu, e nós começamos a pecar com inveja, com ciúmes, através dessas coisas. Então Deus, ele quer nos tirar. Aqui, esse de branco, eu vejo um ministro de Deus falando da palavra e se esforçando para tirar da escravidão essas pessoas e trazer aqui para a liberdade, para que a pessoa possa ver o mundo como ele é, para que Deus mostre para você aquilo que ele tem para a sua vida. Mas aqui, ó, essa outra figura dessa pessoa embaixo do de branco, olhando para trás, eu vejo como uma pessoa que ouviu a ministração da palavra, mas ela não tem certeza. Será que eu dou mais atenção para a palavra de Deus? Eu vou para lá? Ou eu continuo dando atenção para essas imagens manipuladas que eu recebo e que eu me alimento? Então nós temos que refletir aonde é que nós estamos nessa imagem. Deus certamente quer nos levar ali, para a liberdade, para que nós andemos na luz, saímos da caverna, para que nós possamos contemplar aquilo que Ele tem para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então que nós possamos nos transformar dia após dia, debaixo dessa graça, desse poder, desse Deus maravilhoso, que carinhosamente nos chama de filhinhos. Vocês, eu, todos nós somos filhinhos amados do Senhor. Esse é aquele que cuida. Amém? Então, independente de qualquer referência que eu ou você possamos ter de Pai, esse é o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que cuida de nós. Essa é a palavra que Deus tinha para nós nessa manhã, e que Deus possa continuar nos abençoando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?